Olá, turma, bem-vindos à nossa aula de redação. Sou a professora Sabrina Jardim e o assunto de hoje é de relato a narrativa ficcional. Ao longo da nossa vida, vivemos em meio a muitas narrativas. Desde muito cedo ouvimos histórias de nossas famílias, de como era a cidade ou o bairro há muito tempo atrás, como eram nossos parentes, quando mais novos. Ouvimos também histórias de medos, de personagens fantásticos, de sonhos, enfim. Ouvimos, contamos, lemos, assistimos, imaginamos histórias. Isso tudo são relatos assim, verídicos, certo? Aqueles relatos, aquelas histórias que são passadas. Aqui eu tenho o texto 1, né? Trago aqui para vocês dois textos, um mostrando um relato real e o outro um relato ficcional. Esse aqui é um relato real. Bom, texto 1. Noite escura, sem céu nem estrelas, uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo, de um lado, enquanto do outro seguiam o corpo e a cabeça, com o seu movimento verde fosforescente iluminando a noite. Nem me tocou e, iluminada, seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo, belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração, maravilhado com o que via. Não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando, deitado com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Isso aqui é um relato real, certo? De uma experiência da pessoa no mar, né? Um contato com uma baleia. Bom, vamos ao próximo texto. Antes de ir ao próximo texto, vocês observaram que aqui, nesse relato, não deixa de ser uma narrativa, certo? Tem aqui todos os elementos de uma narrativa, ok? Temos aqui o tempo em que ocorreu, o espaço, temos os personagens, tá? Temos o enredo, enfim, toda a estrutura de uma narrativa, tá? Nessa aqui é uma narrativa ficcional, certo? Eu trago aqui a lebre e a tartaruga. A lebre estava se vangloriando de sua rapidez perante os outros animais. Nunca perco de ninguém, desafio a todos aqui a tomarem parte numa corrida comigo. Aceito o desafio, disse a tartaruga calmamente. Isso parece brincadeira. Poderia dançar à sua volta por todo o caminho, respondeu a lebre. Guarde sua pretensão até ver quem ganha, recomendou a tartaruga. A um sinal dado pelos outros animais, as duas partiram. A lebre saiu a toda velocidade. Mais adiante, para demonstrar seu desprezo pelo rival, deitou-se e tirou uma soneca. A tartaruga continuou avançando, com muita perseverança. Quando a lebre acordou, viu-a já pertinho do ponto final e não teve tempo de correr para chegar primeiro. Moral da história: com perseverança, tudo se alcança. Bom, então aqui também é um relato, certo? Aqui é uma narrativa, sendo que é uma narrativa ficcional, tá? Apesar disso, ela está contando aqui, ela foi feito de algo que acontece, né? Em nossa realidade, foi feita uma história ficcional, ok? No caso aqui temos uma fábula. Todos sabem que a fábula
ela procura passar ensinamentos, tá, aos leitores. O texto mostra, através de um relato de experiência vivida, cenas da memória do famoso navegador brasileiro Amir, autor de vários livros sobre suas viagens. O texto 2 conta uma história de animais, é a fábula, que ilustra um comportamento humano e cuja finalidade é dar um ensinamento a respeito de certas atitudes das pessoas. Podemos afirmar que os dois textos têm em comum os seguintes aspectos. Preste atenção. Acontecimento, fato, situação. Ou o que aconteceu e como aconteceu. Eles também têm personagem, ou com quem aconteceu. Também tem o espaço e tempo, ou onde e quando aconteceu. Tem também o narrador, ou quem está contando a história. Ambos os textos são narrativas, mas com uma diferença. O primeiro é a narrativa não ficcional, certo? É uma narrativa ali real, porque traz uma história vivida e relatada por uma pessoa. E o segundo é uma narrativa ficcional, em que um autor cria um mundo da imaginação, uma história narrada por um narrador e vivida por seus personagens. Percebeu a diferença? Para a distinção entre narrativa ficcional e não ficcional ficar mais clara, é bom lembrar, por exemplo, que a notícia de jornal é também uma narrativa de não ficção, pois relata fatos da realidade que mereçam ser divulgados. Vamos à nossa atividade de participação. Você vai pegar um relato real, tá? Você pode pegar de jornais, revistas, buscar também na internet. Tem que ser um relato real. E vai transformar esse relato numa narrativa ficcional. Você vai criar uma história, né? Algo ficcional em cima desse relato real. Sua narrativa deverá conter toda a estrutura e elementos de um texto narrativo. Tá? Já mencionados aqui nessa mesma aula e em outras também que vocês tiveram a oportunidade de ter. A fim de comparação, você deverá enviar junto à sua resposta a imagem do relato real utilizado como inspiração. Se você utilizou uma reportagem, pode ser de jornal, revista, você pode ter buscado na internet, você vai pegar e vai enviar, né, junto com a história que você criou, essa imagem para que eu possa fazer ali a comparação, né, da história que você criou. Tá? Procure enviar essa imagem de forma que eu consiga ler, né, o que está escrito ali. Ou se a imagem não ficar muito clara, indique ali a fonte direitinho, junta a imagem, que tem que ter imagem, hein, gente? Junta essa imagem para poder eu, então, pesquisar, tá? Bom, essa atividade ela é bem bacana, ok? É bom para poder treinar, façam a atividade. Tem poucas pessoas fazendo as atividades de produção de texto, aí chega na hora, nas nossas avaliações de redação, aí tem que produzir um texto e fica com dificuldades. Então, por isso é bom você fazer esse treino, tá? Pode pegar e estar retirando suas dúvidas, que vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tirado proveito dessa aula. Em caso de dúvida, vocês podem voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias. Não conseguindo compreender, pode pegar e enviar sua mensagem perguntando. Até a próxima aula. Tchau, tchau!